Perseguir as aves, matá-las indiscriminadamente e destruir-lhes os ninhos sem dó nem piedade, quer tenham ovos ou filhotes, faz parte dos bons costumes tradicionais da maioria das pessoas em Portugal, sobretudo dos jovens que habitam ou frequentam os campos. Os que não têm a oportunidade de agir desta maneira, pelo menos aceitam em paz que os outros assim procedam. Mas quando se trata das chamadas aves de rapina, os rapaces, então toda a gente está de acordo com a sua destruição, porque, segundo se diz, são nocivos. Estes costumes passam de pais para filhos com impressionante aceitação geral e com a boa consciência de que tudo corre bem, pois já os avós ensinavam os pais a matar as águias. A águia de asa redonda é um dos rapaces mais vulgares em Portugal e até na Europa, e, portanto, dos mais vistos nos nossos campos. Quase toda a gente pensa que ela vive de roubar os frangos das capoeiras, o que não corresponde à verdade. Mas tal é a fama que lhe deram que a destruição dos seus ninhos dá direito a prémios instituídos tradicionalmente para a proteção dos galináceos. Portanto, perseguir uma águia, encontrar um ninho, destruí-lo, roubar os filhotes aos pais, é façanha premiada com umas quantas dúzias de ovos que, transformados em frangos, nem 10 gerações de águias alguma vez poderiam matar. Em contrapartida, os ratos do campo, que são na realidade o seu principal alimento, os lagartos, as cobras, as toupeiras, etc., que as águias deveriam matar para comer, ficam-se a rir de quem ainda gasta ovos para perseguir o seu principal inimigo. Nas casas agrícolas, onde as galinhas, os patos e os perus e suas respectivas ninhadas fazem parte integrante do conjunto, acontece às vezes que as chamadas aves de rapina matam um ou outro pinto mais descuidado. São casos de verdadeira exceção ao longo do ano, mas ninguém aceita que sejam exceção. Mas a pouco e pouco, as ideias de que os rapaces não são tão maus como os pintam vão se espalhando. É o caso destes 2 alunos da Escola Preparatória de Ourique, no Alentejo. Em muitas escolas, os professores difundem ideias novas sobre o meio ambiente que recolhem grande adesão da parte dos estudantes. Assim, colocados perante a atividade do jovem cobrador de ovos, os outros procuraram modificar a situação e proteger as pequenas águias.
É muito difícil persuadir as pessoas a aceitar novas maneiras de ver as coisas. E por isso não foi sem algum trabalho e muita conversa que o caçador largou as suas presas. Mas a cobrança dos ovos já estava feita e o fim das águias era a morte mais que certa. Por isso mesmo, chegou o dia em que elas foram cedidas, embora com alguma relutância, e depois levadas para a escola, onde já eram aguardadas com grande expectativa. A malta estava entusiasmada com a ideia de as criar e de as restituir depois à liberdade. Os primeiros contactos foram de grande encantamento para todos, já que os filhotes, ainda cheios de penugem, eram uma maravilha de inocência. Foram instalados num alguidar com aparas de madeira a imitar o ninho. O professor Costa era um entusiasta da proteção das aves e liderou o grupo que se encarregou da missão de salvar as águias. A primeira coisa a fazer, depois de as instalar, era alimentá-las. Ficaram todos a saber que os rapaces, tal como o homem, se alimentam da carne de outros animais que é preciso abater para que os primeiros sobrevivam. As águias não constituem uma exceção, pois a regra da natureza é de que alguns têm que ser sacrificados para que os outros possam viver. Uma andorinha apanha um mosquito, um mocho apanha um rato, uma raposa apanha um coelho, o homem abate uma vaca. Dantes o homem perseguia as vacas selvagens, agora cria-as para depois as abater. Portanto, o mínimo que o homem pode fazer em relação aos outros animais é tornar-se compreensivo das regras deste jogo em que ele próprio toma parte. Entretanto, a notícia foi-se espalhando na escola e as águias passaram a ser o tema de muitas conversas. Houve quem trouxesse folhetos que aconselhavam a sua conservação em vez da sua destruição. Essas ideias foram debatidas e criticadas. Muitos riram-se delas, mas o eco das conversas chegou às famílias, que as acolheram entre admiradas e circunspectas nas conversas calmas da lareira. Dias depois, o moço que as tinha tirado do ninho foi convidado a visitá-las. Perante a expectativa dos outros, entre admirado e receoso, confessou que as águias vivas eram muito mais bonitas do que mortas. E esta ideia impressionou muito bem toda a gente. Na verdade, muitos deles já tinham no seu ativo vários ninhos forrados não só de águias, como de outros pássaros mais pequenos e inofensivos. E assim fizeram o seu exame de consciência. E a ideia de observar as aves vivas em vez de mortas criou simpatizantes. Pensou-se mesmo constituir uma espécie de clube, mas as dificuldades fizeram-nos desistir. Na verdade, alguns pais, que estavam dispostos a comprar uma espingarda no fim do ano escolar, não pareceram dispostos a investir numa máquina fotográfica. Mas mesmo sem máquina fotográfica, houve alguns que se espalharam pelos campos só para observar. A primavera corria, ainda há tempo de se poderem deleitar com algumas cenas, sobretudo nos ninhos, nessa época de fácil observação. As pequenas corujas pareciam bolas de algodão. E então destruir o ninho já não foi inevitável. O picanço de Barrete Vermelho continuou a tratar dos filhos com grande interesse, mesmo sentindo-se observado de perto, e pressentiu imediatamente que ninguém queria fazer-lhe mal. Um pequeno e irrequieto gaio, fugido do ninho antes do tempo, foi levado para a escola e familiarizou-se em pouco tempo com as pessoas. À hora do almoço, percebia imediatamente do que se tratava e punha-se a jeito para devorar os pedacinhos de carne no meio de grande alarido.
Entretanto, as águias foram crescendo. A penugem quase tinha desaparecido e deu lugar a bonitas penas castanhas no dorso e claras e raiadas por debaixo das asas. Tinha-se estabelecido um clima de grande confiança e à vontade entre as águias e os seus tratadores. Quanto melhor as conheciam, maior era o sentimento de injustiça pela perseguição impiedosa de que os animais são objeto. Parecia não haver dúvidas de que, sem haver tiros de permeio, nem ninhos roubados, os homens e as águias poderiam entender-se muito bem. Com a proximidade do verão, ofereceram-lhes a possibilidade de se refrescarem. O professor explicou que estas aves tinham uma especial predileção pela água. Ninguém queria manter as águias em cativeiro, pois compreendiam que o cativeiro é sempre uma triste sorte. Mas para obterem uma vida livre e normal, as águias precisavam habituar-se às duras condições do dia-a-dia do campo para se alimentarem e poderem subsistir. Estudou-se então um plano de preparação. Em vez de continuar a dar-lhes a comida já pronta, obrigavam-nas a lutar um pouco para obter os alimentos na hora de maior apetite. E baseados na arte de cetraria, treinaram-nas a regressar à mão do